O nome dela era Rosa Maria, e antes de qualquer pessoa a julgar por não ter chorado no enterro do marido, era preciso saber o tipo de vida que ela tinha vivido. Quando lhe disseram que ele estava morto, caído no chão daquele bar imundo, o sangue misturado com cachaça e serragem, Rosa ficou imóvel. Seus olhos não arderam, seu peito não apertou, suas mãos não tremeram. Ela permaneceu parada na soleira da porta daquela casa que nunca foi dela, ouvindo o homem repetir as palavras como se ela não tivesse entendido na primeira vez. A senhora ouviu, Dona Rosa. Seu marido morreu. Levou uma facada numa briga por causa de uma aposta. Rosa tinha ouvido. Claro que tinha ouvido. Mas o que aquele homem não sabia, o que ninguém naquela maldita cidade sabia, era que ela havia morrido muito antes do marido. Aos poucos, pedaço por pedaço, surra após surra, humilhação após humilhação. Quando ele finalmente tombou naquele chão sujo, tudo o que restava de Rosa Maria eram cascas, ossos, obrigações, e 3 filhos que dependiam de uma mãe que mal conseguia se lembrar de quem tinha sido antes de se tornar propriedade de um homem. Ela não chorou no enterro. Ficou lá de pé com seu vestido preto puído nos ombros, segurando a mão de Rita, que tinha apenas 7 anos e não entendia por que a mãe não derramava uma lágrima. Mateus, com 12 anos, ficou ao lado direito de Rosa, sério demais para a idade. João, com 8, chorou, mas não pelo pai. Chorou porque sentiu o silêncio da mãe e teve medo dele. As pessoas cochichavam. Que mulher fria! Nem uma lágrima pelo marido. Sempre soube que ela era estranha. Rosa deixou que falassem. Que importava agora? Eles nunca viram as marcas no corpo dela. Nunca ouviram os gritos que ela abafava no travesseiro. Nunca presenciaram o dia em que ele arrancou a filha dela e a trocou por um pedaço de terra que ele perdeu, jogando cartas 3 dias depois. Ah, sim. Rosa tinha 4 filhos, mas só 3 estavam ali naquele enterro. Tudo começou 16 anos antes, quando o pai de Rosa decidiu que ela se casaria. Ela tinha apenas 17 anos. Ainda sonhava, ainda ria, ainda acreditava que a vida podia ser boa. O pai dela era um homem duro, trabalhador, mas com aquela mentalidade de que filha mulher era peso. Quanto mais rápido casasse, melhor. Quando apareceu um homem interessado, mais velho, carrancudo, dono de uma pequena propriedade, o pai viu a oportunidade perfeita. Você vai casar com ele, Rosa. É um bom partido. Tem terra, tem casa. Você vai viver bem. Ela tentou recusar. Disse que não o amava, que mal o conhecia, que tinha medo daquele jeito dele a olhar, como se ela fosse gado no curral. O pai de Rosa ergueu a mão. Mulher não escolhe, mulher obedece. Rosa casou numa tarde quente de março. Não houve festa, não houve alegria. Apenas um padre apressado, 2 testemunhas e um vestido emprestado que cheirava a naftalina. Naquela noite, ela entendeu o que significava ser esposa. Não era amor, era posse. Os primeiros anos foram um desfile de terror disfarçado de normalidade. O marido bebia, todos os dias. Começava logo cedo, antes mesmo do sol esquentar a terra. Quando o álcool subia, ele ficava irritado. Qualquer coisa virava motivo. A comida sem sal, o café frio, uma palavra que ela dissera num tom que ele não gostou. As surras vinham rápidas, sem aviso. Um empurrão, um tapa, um soco, um chute. E depois sempre aquela ordem. Levanta e para de chorar, você provocou. Rosa aprendeu a não reagir, a baixar a cabeça, a se encolher, a desaparecer dentro dela mesma. Engravidou logo no primeiro ano. Ana nasceu pequena, frágil, mas com um choro forte que enchia a casa. Rosa a segurou nos braços e pela primeira vez em meses sentiu algo além de medo. Sentiu amor. Um amor desesperado, violento, sufocante. Essa menina vai ser forte, ela sussurrou no ouvido da filha. Eu vou fazer você ser forte. Mas ela não sabia naquele momento que o destino já estava escrevendo uma história diferente para a filha. Mateus veio 1 ano depois. Sério desde bebê, como se já soubesse que precisava crescer rápido. João nasceu quando Ana tinha 5 anos, um menino risonho que tentava alegrar a casa mesmo quando não havia motivo. E por último veio Rita, pequenininha, de olhos grandes e curiosos. 4 filhos, 4 razões para continuar viva, mas também 4 alvos para a fúria dele.
porque quando ele começou a bater nela na frente deles, Rosa percebeu que o inferno tinha andares, e ela estava descendo. Ana, a mais velha, tentava proteger a mãe. Com apenas 8 anos, ela se colocava na frente dele, gritando: "Não bate na minha mãe, não bate!" Ele ria, e batia nela também. Rosa implorava: "Em mim, bate em mim, mas deixe as crianças em paz." Ele não ouvia, ou talvez ouvisse e simplesmente não se importasse. Foi num dia de agosto, nublado e pesado, que tudo desmoronou de vez. Ele estava mais endividado do que nunca. Bebia mais. Perdia dinheiro no jogo. A fazenda estava caindo aos pedaços. Rosa sabia que algo ruim estava por vir. Sentia no ar, como se a tempestade já tivesse começado mesmo antes das nuvens escurecerem. Então, uma tarde, ela ouviu o barulho de uma carroça parando na frente da casa. Olhou pela janela. Um homem desceu. Alto, chapéu cobrindo boa parte do rosto. Roupas simples, mas limpas. Ele trazia 2 meninos pequenos com ele, sentados na carroça, quietos demais para crianças. O marido de Rosa saiu para recebê-lo. Conversaram baixo. Rosa não conseguia ouvir. Mas viu quando ele apontou para dentro da casa, e seu coração gelou. Ela entrou correndo. O que está acontecendo? Ele a encarou com aquele olhar que ela conhecia tão bem. O olhar de quem já decidiu e não vai voltar atrás. Ana vai com ele. Rosa não entendeu, não quis entender. Como assim vai com ele? Quem é esse homem? Ele é viúvo. Precisa de alguém para cuidar dos filhos pequenos. Eu dei a Ana para ele. Em troca, ele me deu um pedaço de terra boa. O mundo parou. Você está trocando nossa filha? Trocando não, dando. Ela vai trabalhar lá, ajudar a criar os meninos dele. É melhor para ela do que ficar aqui. Rosa se jogou na frente dele. Não, você não vai levar minha filha. Eu não deixo. O tapa veio forte. A cabeça dela girou. Rosa caiu no chão. Ana gritou: "Mãe!" Ele a puxou pelo braço. "Pega tuas coisas. Vai logo." Rosa se arrastou pelo chão, agarrou a perna dele e implorou: "Por favor. Ela tem só 10 anos. Ela é minha filha. Por favor." Ele a chutou. Mateus e João choravam. Rita se escondia atrás da porta. O homem misterioso entrou. Pegou Ana pela mão. Com delicadeza, Rosa percebeu, mas isso não importava. Ele estava levando a filha dela. Ana chorava, estendia os braços para a mãe. "Mãe, mãe, não deixa. Mãe!" Rosa tentou se levantar, mas ele a segurou, a prendeu. O homem da carroça olhou para ela. Por um instante, os olhos dele se encontraram. E ele disse baixo, quase como uma promessa: "Eu cuido dela." Então subiu na carroça. Ana ia gritando, chamando pela mãe, enquanto a carroça se afastava pela estrada de terra. Rosa caiu de joelhos e gritou até sua voz sumir. 3 dias depois, o marido dela perdeu a terra nova no jogo. Ana foi trocada por nada, e Rosa nunca mais foi a mesma. Os dias que se seguiram ao desaparecimento de Ana foram os mais escuros da vida de Rosa. E olha que ela já conhecia a escuridão. Rosa acordava de madrugada, antes do sol nascer, e por um breve segundo esquecia. Pensava que ia encontrar a filha dormindo no canto do quarto, enroladinha no cobertor fino, o cabelo escuro espalhado pelo travesseiro. Mas então a realidade a acertava como um soco no estômago. Ana não estava mais ali. Mateus percebia. Ele sempre percebia. Com apenas 9 anos, já tinha aquele jeito sério, aquele olhar de quem carrega o mundo nos ombros. Ele se sentava ao lado da mãe na beira do fogão, enquanto ela mexia a comida que mais parecia água com sal e dizia: "A gente vai encontrar ela, mãe. Um dia a gente encontra." Rosa queria acreditar. Mas como? Ela não sabia nem o nome do homem. Não sabia de onde ele vinha. Não sabia para onde tinha ido. A estrada engoliu a filha de Rosa, e ela ficou ali, acorrentada àquela vida, àquele homem, àquela miséria. João, que tinha apenas 5 anos quando Ana foi levada, começou a esquecer o rosto dela. Uma noite ele perguntou à mãe: "Mãe, a Ana tinha olho claro ou escuro?" O coração de Rosa se despedaçou. "Escuro, meu filho, igual aos seus." Ele assentiu, mas Rosa viu na cara dele que a imagem estava borrada, e isso a matava mais do que qualquer surra. Rita, a caçula, mal se lembrava da irmã mais velha. Ela tinha só 4 anos quando Ana partiu. Para ela, Ana era quase um fantasma,
uma história que a mãe contava à noite. Mas Rosa não deixava que eles a esquecessem. Todas as noites, depois que o marido caía bêbado e roncando, ela juntava os três no colo, apertado, desconfortável, mas quente, e sussurrava. Ana tinha o cabelo bem pretinho, liso. Ela gostava de trançar. Ela cuidava de vocês como uma mãezinha. Ela ria quando João fazia graça. Ela era forte, ela era corajosa. E eles ouviam em silêncio, como se estivessem rezando. O marido piorou. Depois de perder a terra no jogo, ele ficou ainda mais violento, como se a culpa fosse de Rosa, como se ela tivesse algum poder sobre as cartas que ele jogava, sobre a cachaça que ele enfiava goela abaixo. As surras ficaram mais frequentes, mais brutais. Tinha dias que Rosa mal conseguia se levantar. Mateus precisava ajudá-la a ir até o tanque lavar roupa. João trazia a água do poço. Rita, pequenininha, tentava varrer a casa com uma vassoura maior que ela. Eles cresceram rápido demais. Crianças não deveriam saber cozinhar antes dos 10 anos. Não deveriam saber esconder comida para os dias em que o pai gastava tudo no bar. Não deveriam saber fingir que está tudo bem quando alguém perguntava. Mas os filhos de Rosa sabiam, porque não havia escolha. Foi numa manhã de setembro, 3 anos depois de Ana partir, que tudo mudou de novo. Rosa estava no quintal, estendendo roupa no varal. O sol já estava alto e castigava. Sua cabeça latejava. Ele tinha lhe dado um tapa na noite anterior porque o feijão estava duro. Ela ouviu um cavalo se aproximando. Levantou a cabeça e viu um homem descendo, tirando o chapéu. Dona Rosa? Sim. Ele hesitou. Olhou para os lados como se não soubesse como dizer. É sobre seu marido. O coração de Rosa não acelerou, não disparou. Apenas continuou batendo, monótono, cansado. O que foi? Ele está morto, senhora. Levou uma facada numa briga no bar do Zé Grande. Por causa de dinheiro. Por causa de jogo. Rosa não se mexeu. O homem ficou a olhando, esperando uma reação. Lágrimas, gritos, desmaio. Nada veio. A senhora está bem? Ele perguntou, desconfortável. Tô. Eu sinto muito pela perda. Eu não. As palavras saíram antes que ela pudesse segurá-las. O homem arregalou os olhos. Virou-se e foi embora rápido, como se ela fosse contagiosa. Rosa voltou a estender a roupa. E pela primeira vez em anos, respirou fundo sem sentir medo. O enterro foi no dia seguinte, rápido, sem cerimônia. O padre falou palavras que ela não ouviu. As pessoas olharam para ela com uma mistura de pena e julgamento. Rosa ficou ali, de pé, com seus 3 filhos ao redor. Mateus segurava a mão de Rita. João se agarrava na saia da mãe. E ela olhava para aquele caixão barato pensando apenas uma coisa. Agora eu posso ir embora, porque pela primeira vez em 13 anos de casamento, ela estava livre. Livre das surras, livre dos gritos. Livre do medo de dormir e não acordar, mas também livre para passar fome, livre para não ter teto, livre para ser julgada como viúva pobre com 3 bocas para alimentar. Ainda assim, era melhor do que ficar. Naquela noite, Rosa juntou os filhos na cozinha. A gente vai embora, ela disse. Mateus, que agora tinha 12 anos e era quase um homem, assentiu imediatamente. Para onde, mãe? Não sei, mas longe daqui. Longe dessa casa. Longe dessas pessoas que nunca moveram um dedo para ajudar a gente. João, com 8 anos, perguntou com a voz fina. E se a gente se perder? Rosa se ajoelhou na frente dele, segurou seu rosto pequeno nas mãos. A gente já está perdido, meu filho. Agora a gente vai a se encontrar. Rita, com 7 anos, apenas segurou a mão da mãe e disse, eu vou com a senhora, mãe, para onde a senhora for. E assim, com 2 trouxas de roupa, uma panela velha, um cobertor rasgado e a coragem que lhe restava, Rosa pegou seus filhos pela mão e saiu daquela casa. Era madrugada. A lua estava cheia. A estrada de terra se estendia à frente, escura e desconhecida. Mas Rosa não olhou para trás. Nem uma vez. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Caminhavam desde o amanhecer até o sol se pôr. Os pés de Rosa sangravam dentro das alpercatas gastas. Rita chorava de cansaço. Então Mateus a carregava nas costas, mesmo com as pernas bambas. João tropeçava nas pedras, mas nunca reclamava.
Comiam o que encontravam pelo caminho, frutas silvestres, raízes, às vezes um pedaço de pão duro que alguma alma caridosa lhes dava quando paravam em algum povoado. Rosa tinha vergonha de pedir, vergonha de estender a mão, mas a fome dos filhos era maior que seu orgulho. Por favor, senhora, qualquer coisa. Meus filhos não comem desde ontem. Algumas pessoas ajudavam, outras viravam o rosto. À noite dormiam debaixo de árvores enrolados no único cobertor que tinham. Rosa ficava acordada, olhando as estrelas, se perguntando se Ana também olhava para o mesmo céu, se ela estava viva, se estava bem, se ainda se lembrava da mãe. Mateus percebia que Rosa não dormia. Mãe, descansa. Eu fico de guarda. Você é criança, Mateus. Não sou mais, mãe. Eu cuido de vocês agora. E ele ficava ali sentado, com um pedaço de pau na mão como se pudesse defender a família de qualquer perigo. O filho de Rosa tinha 12 anos e já era o homem da família. Isso lhe partia o coração. No 5º dia de caminhada, João desmaiou. Estavam subindo uma ladeira quando ele simplesmente caiu, sem aviso, sem grito. João! Rosa berrou. Correu até ele. Pegou seu corpo pequenininho nos braços. Ele estava quente, febril, os lábios rachados. Ele precisa de água, mãe, Mateus disse desesperado. Mas não havia água, não havia nada. Rita começou a chorar. O João vai morrer, mãe? Não! Rosa praticamente gritou. Ninguém vai morrer aqui. Ninguém! Ela olhou ao redor. A estrada estava vazia. O sol rachava a terra. O desespero subia na garganta de Rosa como bile. E então, ao longe, ela viu uma fumaça subindo. Tem uma casa ali, ela disse apontando. Mateus pegou Rita pela mão. Eu levo ela, mãe. A senhora carrega o João. E assim foram. Rosa com João desmaiado nos braços, pesado demais para o corpo fraco que ela tinha. Mateus puxando Rita, que mal conseguia andar. Quando chegaram à casa, Rosa bateu na porta com desespero. Uma mulher idosa abriu, olhou para Rosa, para o menino desacordado, e não hesitou. Entra, filha, rápido. Ela os levou para dentro. Deitou João numa esteira. Trouxe água fresca, pano molhado para a testa dele, caldo de galinha. Ele está desidratado, cansado. Mas vai ficar bom, ela disse com aquela sabedoria de quem já viu muita coisa na vida. Rosa desabou, sentou no chão e chorou. Chorou tudo que tinha segurado. Todo o medo, todo o cansaço, toda a culpa. A mulher se ajoelhou ao lado de Rosa e segurou a mão dela. De onde vocês vêm, filha? Do inferno, Rosa respondeu sem pensar. Ela assentiu, como se entendesse perfeitamente. E para onde vão? Não sei. Qualquer lugar onde a gente possa recomeçar. A mulher ficou em silêncio por um momento. Depois disse: Tem uma fazenda grande a uns 3 dias daqui. Chama Fazenda Vale Seco. O dono é um homem duro, mas sempre precisa de gente para trabalhar. Se vocês chegarem lá e se oferecerem para trabalhar, talvez ele dê um lugar para morar. Rosa olhou para ela, incrédula. A senhora acha mesmo que ele aceitaria? Uma mulher sozinha com 3 filhos? Acho que você não é só uma mulher sozinha, filha. Você é uma mãe. E mãe é a coisa mais forte que existe nesse mundo. Rosa ficou naquela casa por 2 dias, até João se recuperar. A mulher os alimentou, lhes deu roupas limpas, os encheu de conselhos. Quando partiram, ela abraçou Rosa forte. Vai dar certo, Rosa. Você vai ver. Rosa queria acreditar. 3 dias depois, chegaram à fazenda Vale Seco. Era enorme, casas espalhadas, currais cheios de gado, homens trabalhando na lavoura. Um lugar que parecia próspero, organizado e assustador. Perguntaram por ali e lhes indicaram a casa do capataz. Quando chegaram à porta, o coração de Rosa batia tão forte que ela achou que ia sair pela boca. Bateu. Um homem abriu, alto, largo, com um cigarro pendurado no canto da boca e um olhar que a desnudou em segundos. O que você quer? Ele perguntou, ríspido. Eu vim procurar trabalho. Eu e meus filhos. Ele riu. Um riso curto, debochado. Trabalho? Que tipo de trabalho uma mulher magricela feito você pode fazer? Rosa ergueu o queixo. Eu sei lavar roupa, cozinhar, limpar, costurar. Eu trabalho duro. Meus filhos também. Ele a olhou de cima a baixo. Devagar.
com aquele olhar que ela conhecia bem, o olhar de homem que vê mulher como objeto. E como é que você vai pagar pela moradia? Comida. Ele deu um passo na direção de Rosa. Você sabe agradar um homem? O estômago dela embrulhou. Antes que Rosa pudesse responder, Mateus se colocou na frente da mãe. Seu menino, seu filho de 12 anos. Ele olhou para o capataz e disse com uma voz firme que não parecia de criança. Eu trabalho. O capataz arqueou as sobrancelhas, surpreso. É mesmo? Sim, senhor. Eu sei carpir, plantar, cuidar de gado. Trabalho desde os 6 anos. Sou forte. E aprendo rápido. Mateus respirou fundo e continuou. Minha mãe lava roupa, cozinha, cuida de casa. Meu irmão ajuda nos currais. Minha irmã pode estudar e ajudar nas tarefas leves. A gente paga com serviço honesto. A gente não deve nada a ninguém. E não vai dever. O silêncio foi pesado. O capataz olhou para Mateus, depois para Rosa, depois para João e Rita. E então ele riu de novo. Mas dessa vez foi diferente. Que menino corajoso, hein? Ele deu uma tragada no cigarro. Cuspiu no chão. Tá bom, vocês podem ficar. Tem um rancho velho lá nos fundos. Tá caindo aos pedaços. Mas serve. Vocês arrumam ele. A mulher trabalha na cozinha da fazenda e lava roupa para os peões. O menino trabalha na roça. Os outros 2 ajudam onde precisar. Rosa mal podia acreditar. Sério? Sério. Mas se não derem conta, vão embora. Eu não tenho paciência com gente fraca. A gente dá conta, Mateus disse, firme. E assim, com a coragem de um menino de 12 anos que se fez homem cedo demais, eles ganharam um novo começo. O rancho era pior do que Rosa imaginava. Paredes rachadas, telhado com buracos por onde a chuva entrava, chão de terra batida, uma janela sem vidro, uma porta que não fechava direito, mas era deles. A gente arruma, mãe, Mateus disse, sempre otimista. Vai ficar bom. Passaram o resto do dia limpando, varreram a sujeira acumulada, taparam os buracos com panos velhos, improvisaram camas com palha e o cobertor que traziam. À noite, sentaram no chão e comeram o pão que o capataz tinha dado. João olhou ao redor e disse, é melhor do que dormir no mato. Rita concordou. E não tem ninguém para bater na gente. Mateus ficou quieto. Rosa puxou os 3 para perto dela. A gente vai ficar bem, ela disse. Pela primeira vez a gente vai ficar bem. E naquela noite, pela primeira vez em anos, Rosa dormiu sem medo. Os dias na fazenda Vale Seco eram longos e duros. Rosa acordava antes do sol nascer e ia para a cozinha grande, onde preparava comida para dezenas de peões. Depois lavava roupa no rio até suas mãos ficarem em carne viva. Passava, costurava, limpava. Mateus trabalhava na lavoura, capinava, plantava, carregava peso. Voltava para casa com as costas doendo e as mãos calejadas. Mas nunca reclamava. João cuidava dos currais, alimentava os animais, limpava o estrume, aprendia rápido e era elogiado pelos homens mais velhos. E Rita era a luz daquela casa. A professora da fazenda, Dona Lourdes, percebeu que a menina era esperta. Ofereceu para ensiná-la a ler e escrever. Não custa nada, Rosa. E a menina tem jeito. Seria um desperdício. Rosa aceitou, com o coração apertado de gratidão. Ver Rita voltando para casa com um caderninho nas mãos, contando sobre as letras que aprendeu, era a coisa mais bonita do mundo. Mãe, olha, eu escrevi meu nome. Ela mostrava à mãe, orgulhosa, e Rosa sentia vontade de chorar, porque Ana nunca teve isso. Ana nunca pôde estudar. Ana foi levada antes de ter a chance de ser criança, mas Rita tinha, e isso, de alguma forma, tornava tudo mais suportável. Os meses passaram, devagar, pesado, mas com uma sensação estranha que Rosa não reconhecia no começo. Paz. Não era felicidade, ainda não, mas era a ausência do medo, e isso já era muito. Certa tarde, depois de um dia exaustivo, Rosa estava sentada na porta do rancho, olhando o pôr do sol. Mateus estava ao lado dela, em silêncio. Mãe, ele disse de repente. Sim? A senhora acha que a Ana está bem? O coração de Rosa apertou. Ela não falava sobre Ana com frequência. Doía demais. Mas ela pensava na filha todos os dias. Todas as noites.
cada vez que via uma menina da idade que ela teria agora. Eu espero que sim, meu filho. Eu também. Ele ficou quieto por um momento. Eu nunca vou esquecer dela. E um dia, eu juro, eu vou procurar ela. Rosa segurou a mão dele. Eu sei que vai. E eles ficaram ali lado a lado, enquanto o sol descia no horizonte. Mãe e filho, sobreviventes. Foi no terceiro mês na fazenda que Rosa o viu pela primeira vez. Ela estava no rio, lavando roupa. O sol estava alto e castigava. Suas costas doíam. Suas mãos estavam vermelhas, inchadas. Mas ela continuava esfregando, batendo, torcendo. Foi quando ouviu passos atrás dela. Virou, assustada, pronta para se defender. Um homem estava parado na margem do rio. Alto, mas não intimidador. Chapéu de palha na cabeça, roupas simples, limpas, mãos grandes, calejadas. Ele tinha aquele jeito de quem trabalha a terra há muito tempo. Cabelos grisalhos nas têmporas. Uns 50 anos, talvez. Rosto marcado pelo sol, mas com uma expressão tranquila. Gentil até. Desculpa assustar, senhora, ele disse, tirando o chapéu. Eu sou Oliveira. Moro na fazenda vizinha. Rosa o encarou, desconfiada. Não por mal dele, mas porque ela havia aprendido a desconfiar de homens. De todos os homens. Rosa, ela respondeu seca. Prazer, dona Rosa. Ele ficou ali sem saber o que dizer. Então apontou para uma cerca que estava caída, perto do rancho onde ela morava. Vi que a cerca está quebrada. Pode dar problema quando o gado passar. Se quiser, eu posso arrumar. Rosa franziu a testa. Por quê? Ele piscou, surpreso com a pergunta. Como assim, por quê? Por que o senhor ia arrumar a cerca? O que o senhor quer em troca? A pergunta saiu dura, cortante, mas ela precisava saber. Nada era de graça. Nunca era. Ele ficou quieto por um momento. Depois colocou o chapéu de volta na cabeça e disse, com uma voz calma, Nada, dona Rosa. Eu não quero nada. Só achei que podia ajudar. E então ele foi embora. Rosa ficou ali, parada, sem entender. Um homem que não queria nada em troca. Isso não existia. Mas ele voltou. No dia seguinte, lá estava ele, com ferramentas, consertando a cerca. Trabalhou a manhã inteira. Quando terminou, passou na porta do rancho e disse, Pronto, tá firme agora. Eu não pedi para o senhor fazer isso. Rosa disse, ainda desconfiada. Eu sei. Ele sorriu. Um sorriso pequeno, sem malícia. Mas eu fiz mesmo assim. E foi embora de novo. Rita, que estava com a mãe, perguntou. Mãe, quem é aquele homem? Ninguém importante, Rosa respondeu. Mas ela estava errada. Oliveira começou a aparecer com frequência. Nunca de um jeito invasivo. Nunca passando do limite. Sempre com alguma desculpa. Trazer lenha, arrumar um telhado, ensinar Mateus a fazer um nó de corda mais firme. Mateus gostou dele imediatamente. Mãe, o seu Oliveira é gente boa. Ele me ensinou um monte de coisa hoje. João também se apegou. Ele disse que eu tenho jeito para carpintaria. Disse que pode me ensinar. E Rita se encantou. Mãe, o seu Oliveira contou uma história engraçada hoje. Eu ri tanto. Rosa ouvia tudo calada, observando, tentando entender onde estava o truque, onde estava a armadilha, mas não havia. Ele era só gentil. Um dia, ele trouxe comida, um pote de doce de leite que a vizinha dele tinha feito, e sobrou. Pelo menos, era isso que ele disse. Pensei que as crianças iam gostar. Rita abraçou o pote como se fosse ouro. Obrigada, seu Oliveira. Ele sorriu para ela. Depois olhou para Rosa. Dona Rosa, a senhora está bem? Parece cansada. Ninguém perguntava a Rosa se ela estava bem. Ninguém. Ela não soube o que responder. Eu tô sim. Ele assentiu, mas não pareceu convencido. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Eu moro logo ali. E foi embora. Naquela noite, Rosa comeu uma colherada do doce de leite e chorou. Não de tristeza, de alívio. Porque alguém tinha sido gentil com ela. E ela havia esquecido como isso era. Os meses foram passando, e Oliveira se tornou parte das vidas deles. Ele nunca tentou nada, nunca fez uma insinuação, nunca olhou para Rosa com aquele olhar que ela tanto conhecia e odiava. Ele só estava ali, como um amigo, como um apoio. Certa vez Rita adoeceu, febre alta, corpo tremendo. Rosa estava desesperada, não tinha dinheiro para médico,
Não sabia o que fazer. Oliveira apareceu com remédios. Minha esposa, que Deus a tenha, costumava fazer esse chá, é bom para febre. Ele sentou ao lado da cama de Rita, ensinou como preparar, esperou até a febre baixar. Como o senhor sabia que ela estava doente? Rosa perguntou. João me contou, ele foi me buscar. Rosa olhou para João, que estava no canto da sala, e ele deu de ombros. Eu sabia que o seu Oliveira ia ajudar. Naquela noite, depois que Rita melhorou, Rosa sentou na porta do rancho com Oliveira. Obrigada, ela disse baixinho. Não precisa agradecer, dona Rosa. Preciso sim, o senhor não tinha obrigação. Ele ficou quieto, depois disse, eu perdi minha esposa faz 4 anos. Ela era tudo para mim. Quando ela se foi, eu achei que ia morrer também. Mas não morri. Fiquei aqui, sozinho, cuidando da terra. Ele olhou para o céu estrelado. Eu sei o que é solidão. Sei o que é dor. E sei o que é precisar de ajuda e não ter ninguém. Ele olhou para Rosa. Então, quando eu vejo alguém precisando, eu ajudo. Simples assim. Rosa não sabia o que dizer, porque ela nunca tinha conhecido um homem assim. 1 ano inteiro se passou desde que chegaram na fazenda Vale Seco. As coisas melhoraram. Devagar, mas melhoraram. Mateus, agora com 13 anos, era respeitado pelos peões. Trabalhava como adulto. Ganhava um salário pequeno, mas que ajudava. João aprendia carpintaria com Oliveira e adorava. Passava horas na oficina dele, serrando madeira, pregando, lixando. Rita estava na escola. Lia livros, escrevia cartas. Sonhava alto. E Rosa, ela começou a sorrir de novo. Não sempre, não fácil, mas começou. Oliveira tinha muito a ver com isso. Ele trazia leveza, trazia conversas boas, trazia risadas inesperadas, trazia respeito. E aos poucos, sem que Rosa percebesse direito, ele começou a trazer outra coisa também. Esperança. Foi numa tarde de domingo, quase no fim do 1º ano, que tudo mudou. Oliveira tinha ajudado a construir uma mesa nova para o rancho. Uma mesa de verdade, firme, bonita. Ele e João passaram dias trabalhando nela. Quando ficou pronta, sentaram todos ao redor. Rosa, Oliveira, Mateus, João e Rita. Parecia uma família. Rita disse animada. Seu Oliveira, o senhor não quer jantar com a gente hoje? Ele hesitou, olhou para Rosa. Se Dona Rosa permitir, Rosa não sabia por que seu coração disparou. Não sabia por que sentiu calor no rosto. Pode ficar, ela disse, baixinho. E ele ficou. Comeram juntos. Conversaram. Riram. Os meninos contaram histórias. Rita mostrou um desenho que tinha feito na escola. E quando Oliveira foi embora, já era noite. Antes de sair, ele olhou para Rosa e disse, Obrigado pelo jantar, Dona Rosa. Fazia tempo que eu não me sentia parte de uma família. Rosa engoliu seco. Obrigado por tudo que o senhor faz por nós. Ele assentiu, colocou o chapéu e foi embora. Mateus veio até a mãe e disse, Mãe, o seu Oliveira é um homem bom. É sim, diferente do outro. Rosa sabia de quem ele estava falando. Do pai. Do monstro. Muito diferente. Ela concordou. Mateus a abraçou e sussurrou. A senhora merece ser feliz, mãe. Rosa não respondeu, porque ela não sabia se ainda acreditava nisso. O 2º ano na fazenda Vale Seco foi diferente do 1º. Não porque a vida ficou fácil. Não ficou. Continuavam trabalhando duro, acordando cedo, cansando até os ossos. Mas havia algo novo no ar. Algo que Rosa não sabia nomear no começo. Leveza. E boa parte dessa leveza tinha um nome. Oliveira. Ele estava presente. Não de um jeito sufocante, mas de um jeito constante. Como o sol que nasce todo dia. Você não pensa muito sobre ele, mas sente falta quando some. Oliveira consertava o que quebrava. Ensinava Mateus sobre plantio. Mostrava a João técnicas de carpintaria. Levava livros para Rita, emprestados da casa dele. E com Rosa. Com ela ele era cuidadoso. Nunca ultrapassava limites. Nunca a tocava sem necessidade. Mas estava ali, sempre que ela precisava. Certa vez, Rosa estava carregando um balde pesado de água. Ele passou, pegou o balde dela sem perguntar, levou até o rancho e voltou para o que estava fazendo. Não precisava, Rosa disse. Eu sei, ele respondeu com aquele jeito tranquilo dele. Mas eu quis.
Outra vez ela estava sentada sozinha, olhando o horizonte, pensando em Ana. Sempre pensava nela, todos os dias. Oliveira se aproximou, respeitoso. Posso sentar? Rosa assentiu. Ficaram em silêncio por um tempo. Ele não perguntou o que ela estava pensando. Não tentou consolá-la com palavras vazias. Apenas ficou ali. E de alguma forma, aquilo ajudou. Foi durante a colheita, 6 meses depois, que algo mudou. Estavam todos ajudando na roça. Era tempo de colher milho, e a fazenda inteira estava mobilizada. Rosa preparava comida para os trabalhadores. Mateus colhia. João ajudava a carregar os sacos. Oliveira estava lá também, ajudando. No final do dia, quando todos já tinham ido embora, Rosa estava sozinha na cozinha grande lavando panelas. Oliveira entrou. Pensei que ainda tivesse alguém aqui. Só eu, ela disse, sem parar de esfregar. Ele pegou um pano. Deixa eu ajudar. Não precisa. Eu sei. Ele sorriu. Mas eu quero. Trabalharam lado a lado, em silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era bom, tranquilo. Quando terminaram, ele enxugou as mãos e disse: Dona Rosa, posso te fazer uma pergunta? O coração dela deu um salto. Pode. A senhora... Ele hesitou. A senhora já pensou em recomeçar? Como assim? Recomeçar a vida. De verdade. Não só sobreviver, mas viver. Rosa ficou quieta. Aquela pergunta a atingiu de um jeito que ela não esperava. Eu não sei se eu sei viver sem sobreviver, ela disse, honesta. Ele assentiu, como se entendesse. Eu também não sabia. Depois que minha esposa morreu, eu só existia. Acordava, trabalhava, dormia. Acordava de novo. Era um ciclo. Sem sentido, sem alegria. Ele olhou para ela. Mas aí vocês chegaram. Você, os meninos, a Rita. E eu percebi que ainda dá para sentir coisas boas. Ainda dá para ter propósito. Ainda dá para sorrir. Rosa não sabia o que dizer. Eu não sei sorrir, Oliveira. Faz tanto tempo. Você sorri, sim. Ele deu um passo na direção dela. Não muito. Só um. Eu já vi. Quando a Rita traz uma nota boa da escola. Quando o Mateus chega em casa cansado, mas satisfeito com o trabalho. Quando o João mostra uma cadeira que ele fez. Você sorri. E é bonito de ver. O rosto de Rosa esquentou. Ela não lembrava a última vez que um homem tinha dito que algo nela era bonito. Oliveira, Você não precisa dizer nada agora, Rosa. Ele usou o nome dela. Sem o Dona. Apenas Rosa. E aquilo fez algo dentro dela se mexer. Só queria que você soubesse que você merece coisas boas. Merece ser feliz. Merece ser tratada com carinho. Ele colocou o chapéu e foi embora, deixando-a sozinha na cozinha. Rosa encostou na parede e respirou fundo, porque pela primeira vez em anos, ela sentiu algo que não era medo, nem tristeza, nem cansaço. Ela sentiu esperança. Nas semanas seguintes, algo mudou entre eles. Não foi nada dramático, nenhuma declaração, nenhum gesto grande, mas os olhares deles demoravam mais. As conversas ficavam mais longas. Os sorrisos ficavam mais fáceis. Os meninos perceberam. Uma noite, Mateus perguntou à mãe: Mãe, a senhora gosta do seu Oliveira? Rosa quase engasgou com o chá. O quê? Como assim? A senhora gosta dele? Mateus insistiu. Do jeito que um homem e uma mulher gostam um do outro? Rita e João pararam o que estavam fazendo e olharam para a mãe. Rosa não sabia o que responder. Ele é um bom homem. Um amigo. Ele é mais do que amigo, mãe. Mateus disse sério. E não tem problema. A gente gosta dele. Ele é bom com a gente. Ele é bom com a senhora. E ele é completamente diferente do outro. Rosa sabia que eles nunca chamariam o falecido marido de pai. Ele nunca foi pai. Vocês não iam se importar? Ela perguntou baixinho. Importar com o quê? Com a senhora ser feliz? João disse e veio abraçar a mãe. A gente quer que a senhora seja feliz, mãe. Rita também abraçou a mãe. Eu gosto do seu Oliveira, ele é carinhoso. E ele faz a senhora sorrir. Mateus ficou em pé, mas estava sorrindo. Se ele te faz bem, mãe, então a gente apoia. E naquele momento, Rosa percebeu que talvez, só talvez, pudesse se permitir sentir de novo. Foi numa tarde de chuva que tudo mudou. Rosa estava correndo para buscar a roupa no varal antes que se encharcasse.
Oliveira apareceu do nada e começou a ajudá-la. Correram juntos rindo, tentando salvar os lençóis, as roupas. Quando terminaram, estavam ensopados. Rosa olhou para ele e ele olhou para ela. E então ele disse: Rosa, eu preciso te dizer uma coisa. O coração dela disparou. Diz: eu me apaixonei por você. Simples assim. Direto. Honesto. Rosa congelou. Eu sei que talvez seja cedo. Sei que você passou por coisas terríveis. Sei que você tem medo. Mas eu não consigo mais ficar quieto. Ele deu um passo na direção dela. Eu te amo, Rosa. Amo sua força. Amo sua coragem. Amo o jeito que você cuida dos seus filhos. Amo o jeito que você luta. E eu queria ter a chance de te fazer feliz. De verdade. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rosa. Oliveira, eu não sei se eu sei amar. Eu não sei se eu ainda sei confiar. Eu sei. Ele segurou a mão dela. Devagar, gentil. E eu não vou te apressar, não vou te forçar. Mas eu queria que você soubesse. E queria que você pensasse na possibilidade de nós. Rosa olhou para a mão dele segurando a dela. E pela primeira vez ela não sentiu medo. Eu vou pensar, ela disse, baixinho. Ele sorriu. É tudo o que eu precisava ouvir. Não foi fácil. Deixar alguém entrar depois de anos sendo quebrada por dentro não é algo que acontece de um dia para o outro. Mas Oliveira tinha paciência. Ele esperou, não a pressionou, não exigiu respostas. Apenas continuou sendo quem ele sempre foi. Gentil, presente, respeitoso. E aos poucos, Rosa foi se abrindo. Contou a ele sobre o casamento forçado, sobre as surras, sobre as humilhações, sobre o dia em que sua filha foi tirada dela. Ele a ouviu, sem julgar, sem interromper. Apenas ouviu. E quando ela terminou, ele segurou a mão dela e disse: Você é a mulher mais forte que eu já conheci, Rosa. E eu sinto muito por tudo que você passou. Mas você não precisa passar por nada sozinha nunca mais. Rosa chorou nos braços dele naquela noite. E foi a primeira vez que chorar lhe trouxe alívio. 6 meses depois, Oliveira a pediu em casamento. Não foi nada grandioso. Não teve ele ajoelhado no chão. Não teve discurso decorado. Estavam sentados na frente do rancho, vendo o pôr do sol, quando ele disse: Rosa, casa comigo. Ela olhou para ele. Casa comigo, ele repetiu. Não porque você precisa, não porque é conveniente, mas porque eu te amo e porque eu quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Rosa ficou quieta por um momento. Depois disse: Oliveira, eu tenho medo. Eu sei. Eu não sei se vou ser uma boa esposa. Eu não sei se sei fazer isso direito. Você não precisa ser nada além do que você já é, ele disse, segurando o rosto dela. E nós vamos aprender juntos. Rosa respirou fundo e disse: Sim. Casaram numa cerimônia simples com os filhos, alguns vizinhos e o padre da região. Rosa não teve vestido branco. Não houve festa grande. Mas quando ela disse sim naquele dia, ela disse por escolha. Não porque alguém a obrigou. Não porque não havia outra saída, mas porque ela queria. E isso fez toda a diferença. Os anos passaram, e pela primeira vez na vida, Rosa não contou os dias com medo. Não esperou pela próxima surra. Não caminhou em ovos dentro da sua própria casa. Ela viveu, de verdade. Oliveira construiu uma casa para eles. Não era grande, mas era sólida. Tinha quartos para as crianças. Tinha uma cozinha de verdade. Tinha janelas que deixavam o sol entrar. E tinha paz. Mateus cresceu e se tornou um homem de respeito. Aos 22 anos, era considerado um dos melhores trabalhadores da região. Forte, honesto, trabalhador. Oliveira o tratava como filho. Ensinava tudo o que sabia sobre a terra, sobre plantio, sobre como lidar com as pessoas. Você vai longe, Mateus, Oliveira dizia. Você tem caráter, e isso vale mais do que qualquer dinheiro. Mateus sorria, agradecia, mas Rosa via nos olhos dele uma sombra, uma tristeza que ele tentava esconder. Ela sabia o que era. Ana. Ele nunca esqueceu da irmã mais velha. Nunca parou de procurar. Sempre que ia para a cidade, perguntava. Sempre que conhecia alguém novo, questionava. Mãe, um dia eu vou encontrar ela, ele dizia, sempre com a mesma determinação. Eu sei, meu filho, eu sei.
João, aos 18 anos, tinha se tornado um carpinteiro habilidoso. Trabalhava com Oliveira na oficina, mas já recebia encomendas próprias. Cadeiras, mesas, portas, janelas, tudo o que ele fazia tinha qualidade, tinha cuidado. Você tem mãos de artista, João, Oliveira elogiava. E era verdade. João tinha um talento especial. Via a madeira e enxergava possibilidades. Ele era mais quieto que Mateus, mais introspectivo, mas carinhoso, sempre preocupado com a família. Mãe, a senhora tá bem? Ele perguntava toda manhã. E Rosa sempre respondia: tô, meu filho, tô bem. E era verdade. Rita era a alegria de Rosa. Aos 17 anos, ela era a única dos filhos que tinha estudado de verdade. Lia livros, escrevia poesias. Sonhava em ser professora. Eu quero ensinar, mãe. Quero que outras crianças tenham a chance que eu tive. Ela era doce, gentil, mas tinha uma força silenciosa. Uma determinação que lembrava a mãe de si mesma quando ainda era jovem, antes de tudo. Oliveira a adorava. A tratava como filha, incentivava seus estudos, comprava livros para ela sempre que podia. Rita vai fazer a diferença no mundo, ele dizia. Eu tenho certeza. E Rosa também tinha. A vida na casa deles era boa. Jantavam juntos todas as noites. Conversavam, riam, contavam histórias. Oliveira a tratava com um carinho que ela nunca imaginou que existisse. A abraçava, beijava sua testa. Dizia que ela era bonita, mesmo com os cabelos grisalhos e as rugas que o tempo e o sofrimento tinham deixado. Você é a mulher mais bonita que eu já vi, Rosa, ele dizia. E ela acreditava, porque ele olhava para ela como se fosse verdade. À noite, deitados lado a lado, ele segurava a mão de Rosa e perguntava: você é feliz? E ela respondia sempre: sim. Pela primeira vez na vida eu sou feliz. Mas havia um vazio, um buraco que nunca se fechou. Ana. Rosa pensava nela todos os dias. Se perguntava onde ela estava, como estava, se estava viva, se era feliz, se tinha família, se ainda se lembrava da mãe. Ela olhava para o horizonte e imaginava que um dia a filha voltaria, que bateria na porta, que ela a veria de novo. Mas os anos passavam, e nada. 10 anos desde que a levaram. Ela teria 23 anos agora. Será que ainda tinha aquele cabelo preto, liso? Será que ainda tinha aqueles olhos fundos, iguais aos da mãe? Será que carregava alguma marca dela? Oliveira percebia a tristeza de Rosa. Você pensa nela, não é? Ele perguntava suave. Todo dia. Ela vai voltar, Rosa. Eu sinto. Um dia, ela vai voltar. Rosa queria acreditar, mas com o tempo, a esperança ia ficando mais fraca, mais distante. Até que foi numa manhã de sábado, clara e quente, que tudo mudou. Rosa estava no quintal, estendendo roupa. Rita estava ajudando-a. João e Mateus tinham ido para a cidade buscar ferramentas. Oliveira estava na oficina. De repente, Rosa ouviu o barulho de uma carroça. Olhou para a estrada e viu uma carroça puxada por 2 cavalos, um homem dirigindo, uma mulher ao lado dele, e crianças na parte de trás. Eles estavam indo na direção da fazenda de Oliveira. Rosa não deu muita atenção no começo. Visitantes não eram raros, mas algo dentro dela, algo a fez olhar de novo. O homem desceu da carroça, alto, chapéu cobrindo parte do rosto, roupas simples, jeito calmo. E então ele tirou o chapéu. O coração de Rosa parou. Ela conhecia aquele rosto, mais velho, mais cansado, mas ela o conhecia. Rita, Rosa disse, a voz saindo trêmula. Fica aqui. Mãe, o que foi? Rosa não respondeu. Começou a caminhar na direção da carroça, devagar, como se estivesse em um sonho, ou em um pesadelo. O homem olhou na direção dela. Os olhos dele se encontraram, e Rosa viu o reconhecimento no rosto dele. Ele sabia quem ela era, porque ele era o homem que levou a filha dela. A respiração de Rosa ficou curta. As pernas tremeram, mas ela continuou andando. Ele não se moveu. Apenas a olhou, e havia algo no rosto dele, algo como arrependimento, tristeza. Oliveira saiu da oficina, provavelmente ouvindo o barulho da carroça. Posso ajudar? Ele perguntou. O homem virou para Oliveira. E então, para a total surpresa de Rosa, ele sorriu. Um sorriso pequeno, mas genuíno. Pai. Rosa congelou.
Pai. Oliveira arregalou os olhos. Miguel. Miguel. Aquele era o nome dele. O nome do homem que levou a filha de Rosa. Oliveira se aproximou, incrédulo. Miguel, meu filho. Faz quanto tempo? 10 anos, pai. Eles se abraçaram. Um abraço apertado, emocionado. E Rosa ali, parada, tentando entender. Miguel era filho de Oliveira. A carroça que levou Ana tinha sido dirigida pelo filho do homem que ela amava. O mundo de Rosa girou. Oliveira finalmente a viu. Percebeu a expressão dela. Percebeu que algo estava errado. Rosa, você tá bem? Ela não conseguiu responder. Miguel olhou para ela de novo e então disse baixo: Dona Rosa. Oliveira franziu a testa. Vocês se conhecem? Miguel respirou fundo. Sim, nós nos conhecemos. Ele olhou para o pai, depois para Rosa. E então começou. Pai, eu preciso te contar uma história e pedir perdão de você e dela. Oliveira os levou para dentro de casa. A esposa de Miguel ficou com as crianças na carroça, respeitosa, sabendo que aquele era um momento delicado. Rita seguiu a mãe preocupada. Mãe, o que está acontecendo? Fica quieta, filha, por favor. Sentaram à mesa. Miguel tirou o chapéu. Oliveira estava confuso. Rosa estava tremendo. E então Miguel começou a falar. Pai, quando minha esposa morreu no parto do segundo filho, eu fiquei perdido, desesperado. Eu tinha 2 meninos pequenos, um recém-nascido. Nenhuma mulher na família para ajudar. Eu não sabia o que fazer. Ele parou. Engoliu seco. Eu ouvi falar de um homem que estava disposto a fazer uma troca. Ele tinha dívidas, precisava de dinheiro e tinha uma filha. Rosa sentiu a bile subir na garganta. Eu fui até a casa dele e ele praticamente me empurrou a menina. Ela tinha 10 anos. Chorava, implorava pela mãe. E a mãe... Miguel olhou para Rosa. A mãe implorava para que eu não a levasse. Lágrimas começaram a cair dos olhos de Rosa. Eu não queria fazer aquilo, mas eu estava desesperado. Meus filhos precisavam de alguém. E aquele homem, ele disse que se eu não levasse, ele ia vender a menina para outra pessoa. Alguém pior. Ele respirou fundo. Então eu levei. E prometi para a mãe que ia cuidar dela, que ela estaria segura. Oliveira estava pálido. Você levou uma criança? Eu levei. E cuidei dela, pai, como filha. Nunca encostei um dedo nela de forma errada. Nunca a machuquei. Ela criou meus filhos comigo. E quando eu me casei de novo, 3 anos depois, minha esposa a tratou como filha também. Ele olhou para Rosa. Eu sei que isso não apaga o que eu fiz. Eu sei que eu tirei sua filha de você. Mas eu juro, Dona Rosa, eu cuidei dela. Ela teve comida, teve casa, teve carinho. E quando ela cresceu, eu dei a ela a escolha de ficar ou ir embora. Ela escolheu ficar, porque ela se sentia parte da família. Rosa não conseguia falar, não conseguia processar. Mas ela nunca esqueceu a senhora. Miguel continuou. Ela falava da mãe todos os dias, chorava com saudade, dizia que um dia ia voltar, e eu prometi que, quando o momento certo chegasse, eu ia trazer ela de volta. Ele se levantou. E hoje é esse dia. Miguel saiu da casa, voltou para a carroça. Oliveira segurou a mão de Rosa. Rosa, ela não conseguiu olhar para ele, não conseguiu falar. E então, ela desceu da carroça. Uma mulher jovem, cabelo preto, liso, preso num coque, olhos fundos, escuros, rosto sério, mas suave. O coração de Rosa explodiu. Ana. Ela estava ali, viva, crescida. Ela viu a mãe e congelou. Os olhos dela se encontraram. E então, devagar, Ana começou a andar na direção da mãe. Rosa saiu da casa, tropeçando, cambaleando. Ana! A voz de Rosa saiu quebrada. Ela parou. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mãe. E então ela correu. Correu e se jogou nos braços da mãe. E Rosa a segurou. Segurou como se ela fosse desaparecer de novo. Segurou como se sua vida dependesse daquilo. Minha filha. Rosa chorou. Minha filha. Minha filha. Mãe. Ana soluçava. Eu pensei que nunca ia te ver de novo. Caíram de joelhos no chão, abraçadas, chorando. 10 anos de dor, de saudade, de vazio. Tudo saindo de uma vez. Rita saiu correndo da casa. Ana! Ana! Ana abriu os braços. Rita se jogou nela. Eu sou sua irmã. Eu sou a Rita.
Você lembra de mim? Eu lembro, pequenininha, Ana disse, rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu lembro de você. Mateus e João chegaram naquele momento. Desceram do cavalo, viram a cena e entenderam imediatamente. Ana, Mateus sussurrou. Ela olhou para ele e sorriu entre as lágrimas. Mateus, você cresceu tanto. Ele correu. João correu. E ali no meio da estrada, os 4 filhos de Rosa se abraçaram, juntos. Pela primeira vez em 10 anos, completos.